Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Pelo nosso planejamento, até deixa eu abrir o planejamento aqui para a gente acompanhar. Pelo nosso planejamento, a gente está assim, ó. Hoje é dia 26, a gente vai fazer exercícios, né? Porque o que acontece? Eu propus um planejamento inicial aqui, mas eu precisei de uma aula a mais para passar o conteúdo melhor para vocês. Acabou que a gente não entrou em interpolação circular, seria o tópico de hoje. Só que o que acontece? Se eu passo interpolação circular hoje, semana que vem é feriado, porque é sexta-feira santa, e na outra semana vai ter a prova. Eu não gosto de começar conteúdo e dar a prova sem ter dado exercício sobre aquele conteúdo. Eu não acho bacana. Então eu separei alguns exercícios para a gente fazer hoje juntos. E depois eu vou soltar uns exercícios lá para vocês fazerem, de lista de exercícios no Canvas lá. E aí no dia 9 a gente faz a nossa P1. Tá? Então E aí depois do dia 9 a gente começa com interpolação circular e tudo mais. Mas vocês vão ver que não é que é difícil, mas na verdade assim, nenhum dos conteúdos dessa matéria é difícil, mas eles têm detalhes que são importantes, né? Então a gente precisa tomar cuidado com os detalhes para conseguir fazer tudo direitinho. Deixa eu iniciar aqui a nossa fresa, que hoje a gente vai fazer uns exercícios com fresa. Então eu vou fazer o seguinte, eu aprendi uma manha aqui, meio aprendi, meio desenvolvi a manha. Só queria saber onde é que o sino trem foi parar. Que coisa doida. Então, e eu vou fazer de um jeito aqui que a gente consegue ver o desenho e consegue fazer o exercício aqui no sino trem da mesma forma. Tem alguns comentários que eu queria fazer também com relação, enquanto esse negócio inicializa aí, com relação à parte de troca de ferramentas, zero máquina, zero peça, essas coisas. No ambiente de simulação, eu vou mostrar para vocês aqui, fica meio difícil de visualizar essa questão de zero peça e zero máquina, né? Até ontem, durante a aula, eu tentei usar uns comandos novos aí que eu aprendi para deslocar uns eixos aí, mas não deu muito certo, então eu falei pro pessoal que eu vou ver melhor, depois eu atualizo vocês. Mas o que vai acontecer? Provavelmente, né, quando a gente for ter a avaliação, eu vou passar alguns arquivos para vocês com alguns programas que, não que eles estejam prontos, logicamente, porque vocês vão fazer, mas eles têm algumas partes, principalmente no começo do programa ali, que vão ser umas partes fixas, né? Então, assim, alguma coisa do tipo gerar peça, gerar sistema de coordenadas e tudo mais. Por que isso? Porque eu vou criar algumas referências para que vocês tenham dois zeros, né? Então eu vou criar um zero que é um zero peça e eu vou criar um zero que é um zero máquina, para vocês terem essa referência de zero peça e zero máquina e para vocês poderem fazer um recuo da ferramenta até o zero máquina para poder fazer uma troca de ferramenta, por exemplo. Porque quando a gente vai fazer a troca de ferramenta, você tem que fazer um recuo com a sua com o spindle ali, né, com o porta-ferramenta ali, até uma parte da máquina onde está o magazine para você trocar a ferramenta ali, né? Então, no caso da fresa aqui, por exemplo, a gente vai fazer um recuo pelo menos em Z. Deixa eu só acertar o microfone aqui, colocar mais pertinho, fica melhor. Então a gente vai fazer um recuo pelo menos em Z para conseguir
trocar essa ferramenta. Isso tem duas vantagens para nós. A primeira vantagem é que a gente está simulando realmente o que aconteceria na vida real. E a segunda vantagem é que você evita algo que às vezes acontece nesse programa aqui, que é você trocar a ferramenta perto da peça, e ele até aceita trocar a ferramenta perto da peça, só que ele bate a ferramenta na peça. Então fica um negócio esquisito, não é muito legal. Então a gente vai evitar fazer isso daí. E aí por isso eu vou passar essas referências para vocês. Vocês vão ver que é mais fácil do que parece. Mas só para deixar já vocês avisados aí. A gente está desenvolvendo aquela tabelinha também de comandos e eu vou disponibilizar a tabela para vocês poderem utilizar na prova. Tá? Eu estou lendo bastante o manual da Siemens para ver se não tem algum comando lá no meio que normalmente eu não passo por causa do CNC tradicional, mas que ajuda de alguma forma, né? Então eu estou dando uma atualizada lá, vou deixar ela bem legal para vocês poderem utilizar no dia da prova. E antes também nos exercícios, né? Mas vamos lá. Aqui a gente tem o painel da máquina, né? Eu sei que eu já mostrei isso aqui para vocês, mas tem algumas coisas daqui que agora vocês entendem que vão ser coisas que vão aparecer lá no programa de vocês. Inclusive, desculpa aí, pessoal. Peraí. Ai, professor, compartilha a tela. Engraçado que eu falei que ia compartilhar a tela e não compartilhei, né? Pronto, agora sim, pessoal. Então essa aqui é a nossa tela. Deixa eu ver se estou gravando certinho aqui. Essa aqui é a nossa tela e aqui a gente vai ver algumas coisas que estão acontecendo lá no programa. Então você vê aqui, aqui no caso a gente está mexendo na fresa. Então aqui você tem as posições X, Y e Z da ferramenta. E essas posições que estão com M aqui, elas estão com esse M porque elas estão sendo mostradas no valor zero máquina. Eu consigo mudar isso daqui para o zero peça. O zero peça que está habilitado aqui é o G54. Só de tirar esse botãozinho aqui, ele já faz com relação ao G54. Dá uma olhada que o Z mudou aqui, ó. No G54 tem um outro valor para Z aqui, tem um deslocamento, sei lá por quê. Então você tem essa diferençazinha aqui. Esse SP aqui é o ângulo da ferramenta, né, que está lá no mandril lá, ela vai virar até 360 graus, depois zera de novo. E às vezes você consegue travar esse ângulo aqui. Ou você vai deixar ela girando, ou você consegue travar esse ângulo dependendo da ferramenta aí. Aqui esse T ele vai te mostrar a ferramenta, né? É T de tool aqui, então ele vai te mostrar a ferramenta que está na máquina. O F ele vai mostrar a velocidade de avanço e o S é a velocidade de rotação do spindle lá, do mandril, tá? Então a gente consegue, depois eu vou rodar o programa aqui para vocês verem, mas primeiro a gente vai lá no ambiente de simulação. Então eu vou criar um programa aqui, ó. Vou fazer um novo programinha. Aula 2603. Aqui. Tá aqui o nosso programinha. Já vai funcionar. Caso qualquer coisa, vocês sabem que vocês podem interromper, perguntar, tranquilo, pessoal. Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer aqui no meu programa já é criar a peça, né? Para quem não lembra como é que cria a peça, a gente vai aqui em Various aqui, Blank, que é a nossa peça, e eu nem falei ainda do exercício, né? Então vamos pegar o exercício. Na verdade, para os 3 exercícios, deixa eu fazer assim. Para os 3 exercícios a peça é igual, né? A peça bruta aqui é igual. Então a gente vai utilizar isso aqui, ó. O exercício é esse aqui, ó. Realize a usinagem dos rasgos abaixo. São esses 2 rasgos aqui, ó. A peça bruta é de plástico e possui 15 milímetros de altura. Essa informação dela de ser de plástico a gente não vai usar para muita coisa. Os rasgos possuem 4 milímetros de largura, 2 milímetros de profundidade. A troca de ferramenta deve ocorrer em X0, Y0 e Z200, a partir desse zero peça que está aqui, né? A partir do zero peça. A gente não vai precisar fazer nenhuma troca de ferramenta, a não ser colocar a ferramenta inicial aí na máquina. Então,
vai ter uma troca só aqui, né? Vai ter só um posicionamento de ferramenta, mas beleza. Aquela questão do zero peça que eu falei para vocês, ó, que a gente acaba criando o zero peça no ambiente de simulação quando a gente está criando esse sólido aqui, né? Então, olha só, esse x0, ele é a posição do meu zero peça com relação a um zero máquina qualquer, né? Então, se eu deixar o meu x0 como zero aqui, eu tô dizendo que a minha peça, ela tá no zero, esse cantinho da peça aqui tá no zero máquina também. Quer ver, ó? Deixa eu só fazer deixa eu só fazer um negocinho bem rápido aqui, quer ver, ó? A gente tá com x0 e y0 aqui, tá vendo? Eu vou aceitar isso daqui, depois a gente vê com carinho isso aqui. Vou dar um M30 aqui, só pra gente rodar. Ó. Vamos ver aqui, está na vista superior já. Olha, repara que a minha peça, o cantinho da peça aqui está em x igual a 0 e no y aqui ela está em 0 também, y igual a 0, né? Está em 0, 0. Se eu criar essa peça aqui assim, quer ver, ó? Vamos voltar lá no programa. Aí quando você seleciona a linha da pecinha aqui, é só você clicar nessa setinha aqui que você já vai para esse ambiente aqui de novo. Vamos dizer que eu criei isso daqui, essa peça com esse cantinho aqui em x igual a 100, y igual a 100, y igual a 200, por exemplo. Só para ficar diferente. Aqui, vamos dar um accept aqui de novo e simular. Aqui, ó, né, que tá a minha peça, ó. É como se o meu zero peça, é como se não, né? O meu zero peça, ele vai ser o zero do sisteminha de coordenadas aqui, né? Então, vamos lá, o zero tá aqui, ó, 0 em x, 0 em y aqui, ó. Então, é como se o meu zero peça tivesse aqui e a minha peça tivesse na posição x igual a 100, o cantinho aqui x igual a 100, y igual a 200. Então, meio que você define onde está esse zero peça logo quando você está criando a peça aqui, né? Por isso que fica um pouco difícil de ver depois onde é que está o zero peça, onde é que está o zero máquina, porque o negócio está embutido aí no meio. Aqui eu vou deixar como 0 e 0 aqui, porque eu quero que a referência o meu zero peça fique no 0 aqui, que a gente vai utilizar para usinar isso daqui. Depois o zero máquina ele pode estar em outro lugar, tá? Não tem problema. E a gente tem alguns meios de mexer com isso, mas não com os comandos tradicionais. Aqui, ó, toda vez que você seleciona uma medida, aqui ele mostra no desenho para você qual é a medida que está sendo selecionada. Então aqui, ó, no X1, eu tenho uma medida de 80 incremental. Por que incremental? Porque ela é medida a partir do meu zero aqui, né? A partir do meu x0 aqui, ó. Então, se o meu x0 for 100 e aqui eu tiver 80 incremental, eu vou ter o fim da peça em 180. Mas se o x0 for 100 e o x1 aqui for 80 absoluto, em vez de incremental, aí eu vou ter uma peça com 20 para o outro lado. A gente vai deixar incremental aqui porque é o tamanho da peça mesmo que eu quero. Aqui a peça tem 80 em x e 50 em y. Então aqui as dimensões aqui já estão aqui porque eu dei essa aula ontem, ele salva o que você fez por último. O ZA vai ser a posição do zero peça em Z e o ZI a profundidade da peça, que como ele é medido a partir do zero, tem que ser menos 15 para o zero peça ficar aqui em cima. Então já está tudo certinho aqui, eu vou dar um accept e beleza, essa linha N1 que fica aqui em cima, eu não sei porque que ele gosta de pular uma linha para criar esse workpiece aqui, mas eu não gosto. Aqui, pronto. Vamos dar um renumbering aqui para ficar bonitão. E ok. Essa peça aqui, ela é uma peça que a gente pode escolher fazer com coordenadas absolutas, incrementais. Na verdade, até vai variar um pouco, né? Mas o que eu vou fazer? Em primeiro lugar, na verdade, quando a gente está fazendo o programa aqui, tem uma questão de referência que todos os zeros peças eles estão zerados,
né? E essa máquina Siemens, ela tem um zero peça, um zero programável de referência, e todos os outros zeros peças são medidos a partir daquele zero programável. Então, quando você cria a peça assim, ele meio que usa aquele zero programável, né? Só para a gente não perder o costume aqui, para a gente simular algo que a gente estaria fazendo na vida real, eu vou colocar um zero peça de referência aqui, mas como ele está todo zerado, você poderia utilizar qualquer zero peça da plataforma, a menos que eu especifique para você qual zero peça você tem que programar, porque eu vou criar esse zero peça aqui antes, no comecinho do programa, aqui com outros comandos, né? Então eu vou falar para você, olha, o zero peça está na posição G54, aí beleza. Aqui não é o caso ainda, mas eu vou já chamar o G54, imaginando que o meu zero peça vai estar aqui, ó. Então o G54, eu vou trabalhar com coordenadas, coordenadas não, eu vou trabalhar com unidades SI, então G71, e por enquanto eu estou pronto para começar o meu programa. Primeira coisa que eu vou fazer antes de colocar qualquer ferramenta na máquina é ir para a posição de troca de ferramenta aqui, ó. Então eu já vou fazer um G00 aqui para X0, Y0 e Z200. Beleza. Esse vai ser o meu primeiro movimento. Aqui, se a gente simular, vai ser algo bem simplesinho. Pode falar. Desculpa, eu acho que eu ando mais burro do meu comum. E assim, esse negócio de zero peça, zero máquina, eu fiquei meio confusa. Tá. Então, só para ver se eu entendi ou não entendi, enfim. Esse que você fez no começo, quando você criou a peça inicial, que são aquelas medidas, esse zero que você colocou, X0, Y0, Z0, é onde eu coloquei a minha peça bruta ali no meio do... Vamos supor que eu tenho ali uma mesa, onde eu coloquei ele na mesa para ser trabalhado. O meu zero máquina é de onde tem, vamos supor, o braço ali do robô, de onde ele vai sair, confere, dependendo da máquina que eu for usar, né? Generalizando. E aí, esse segundo zero que você falou, peça, seria o quê? Que agora eu fiquei na dúvida. Então, ó, vamos lá, deixa eu ver se eu vou desenhar aqui, ó, porque eu consigo explicar melhor desenhando. Às vezes só falando assim fica meio, né? Então imagina assim, ó. Ixi, agora eu mexi com esse negócio aqui. Aí. Vou arrumar a casa aqui primeiro. Imagina assim, ó. A gente tem aqui a mesa da fresa. Então eu vou... Aqui. Tá lá a mesa. E aí eu vou colocar a minha peça em algum lugar aqui. Eu vou fixar essa peça em algum lugar dessa mesa aqui. Então vou fazer minha pecinha aqui. E beleza, tá aqui minha pecinha. A máquina, ela vai ter um zero que é o sistema de referência absoluto dela, né? Então imagina que eu vou ter algum ponto aqui na máquina, vamos deixar esse ponto aqui no cantinho aqui, ó. Ou aqui embaixo, talvez, não sei. Vou deixar ele aqui em cima, só pra gente imaginar que ele é um zero máquina. Então, esse ponto aqui eu vou dizer que ele é um ponto MX0, MY0 e MZ0. Isso daqui é o meu zero máquina, tá? É a máquina X0, Y0 e Z0 como medidas absolutas para a máquina. Ela sempre vai medir tudo internamente com relação a esse ponto aqui. Tudo ela vai medir com relação a esse ponto aqui. Só que se a gente fosse medir tudo em relação a esse ponto aqui, ficaria extremamente difícil de trabalhar, né? Porque você teria que ficar fazendo conta toda hora. Pô, onde é que está a minha peça em relação à minha máquina aqui? Onde é que eu instalei a peça e tal, não sei o que. Ficaria difícil. Então, o que a gente faz? A gente cria algo que se chama zero peça, que é um zero que vai estar em algum lugar que
que seja útil para você. Eu vou colocar meu zero peça aqui no cantinho da peça, mas podia estar em qualquer lugar aqui, desde que seja um lugar que seja útil para você. E esse zero peça, ele está a uma distância fixa do zero máquina, né? Ele tem aqui um x0, um y0 e um z0. A máquina sabe exatamente qual é a distância entre esse ponto e esse daqui nos 3 eixos, né? Então, o que acontece? Vamos dizer que a distância em x, por exemplo, de mx0 para x0 seja uma distância de, sei lá, 250 milímetros, por exemplo. Aí o que vai acontecer? Eu vou fazer o meu programa lá, tudo no zero peça. Então esse zero peça aqui, ó, ele vai ser o meu G54. Beleza. Tá aqui meu zero peça. Aí tô programando lá, eu vou programar lá, sei lá, N2. Eu vou falar que eu tô no G54, N3, X0, Y10, Z20. Só para a máquina ir para algum lugar aqui. Nem sei que movimento que ela fez aqui. Algum movimento que estava na memória. O que vai acontecer? Internamente, o que a máquina vai fazer? Ela vai falar, olha, beleza, eu sei que você deu esse comando X0 aqui, mas você estava no G54. Do G54 para a referência interna, a minha distância é de 250. Como ela vai fazer tudo com relação à referência interna, ela vai somar esse 250. Então, lá na memória dela, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. X250, Y10, Z20. Ou qualquer outra coisa que esteja como distância aqui em Y e Z também. Ela vai simplesmente pegar o que está aqui e somar com essa distância entre o zero peça e o zero máquina que você deu para ela. Quando a gente começou a mexer nessa posição desse zero aqui, quando a gente estava criando o zero peça, não dá meio que para saber se aquele zero que você está criando ali, ou se aquela distância que você colocou que a peça vai estar da referência, não dá para saber se ela vai estar a uma distância do zero peça ou do zero máquina, na verdade. O Siemens, internamente, ele tem um zero que é um zero primário programável, que eles chamam de G500, né? E aí o que acontece? Tudo é medido com relação a esse G500. E esse G500, no meu entendimento, ele deveria ser o zero máquina. Mas para o Siemens ele não é necessariamente o zero máquina. Ele pode ser qualquer outro ponto aqui nesse espaço de trabalho da máquina que esteja referenciado em relação ao zero máquina. Né? Então você não tem muito acesso via programação ao zero máquina da máquina Siemens, mas você tem acesso ao G500. Quando a gente está fazendo aquela operação lá na peça, ele está referenciando tudo com relação ao G500. Então quando eu falei, o X0 vai estar a 100 milímetros, a pontinha da peça aqui vai estar a 100 milímetros do zero em X e 200 em Y, ele estava fazendo tudo com relação a esse G500 aqui. Então ele pegou uma distância aqui em X, uma distânciazinha aqui em Y, e ele fez isso daí tudo com relação a esse G500 aqui, que é um ponto que você tem que programar na máquina para ela saber onde que exatamente está esse ponto. Eu não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta. Tá, então, só para ver se eu entendi aqui, né? Aquela primeira programação que você fez, que tinha lá, que você ia no blank, não sei o que, e colocava X0, Y0, aqui. Ela faz relação ao zero peça, mas em relação ao G500 da máquina, isso. Não ao zero máquina. E aí isso. É por isso que eu tenho que colocar essa referenciação aí, porque a máquina ela usa o G500 e não o zero máquina para poder fazer todos os outros parâmetros, é isso? Isso, é isso mesmo. Tá. E aí depois o senhor comentou que ia fazer na segunda linha, no caso, na sua N2, que você ia ver de fazer um outro zero. Esse outro zero, isso. Eu não sei se eu entendi errado, tá? Que eu não entendi direito. Esse outro zero, ele seria o quê? Aqui. Só uma movimentação prévia para você tirar a máquina
do zero? Não Não, entendi. foi bom que você perguntou, porque eu realmente achei que eu também havia explicado mal. Por que eu dei esse G54 aqui, ó? Quando a gente criou a peça lá, a gente criou a peça com essas distâncias todas zeradas aqui, ó. Né? Então, o que aconteceu? A gente meio que criou essa peça aqui já diretamente abaixo do G500 aqui. A gente fez algo... Deixa eu ver se eu arrumo uma ferramenta legal para mostrar. A gente fez algo assim, quer ver? Vou até apagar esse G54 daqui. Consertar o que eu estraguei aqui. Pronto. Então a gente está aqui. Quando a gente criou a peça, a gente criou ela com x0 e y0 em 0. Então a gente criou ela bem diretamente abaixo do G500. A gente criou ela aqui, ó. E quando eu não dou nenhuma referência para a máquina, quando eu faço essa programação que a gente estava fazendo sem essa linha N2 aqui, eu conseguiria fazer essa movimentação aqui tranquilamente, né? Por que eu conseguiria fazer essa movimentação tranquilamente? Porque a máquina está utilizando como zero de referência, que seria o nosso zero peça, esse G500 aqui. Inclusive esse G500 ele nem está aqui, ele está do jeito que a gente criou, ele está aqui, ó. Aqui está o nosso G500. Então é isso aqui que está acontecendo. Peraí, deixa eu apagar aqui. Ele está aqui, ó. Do jeito que a gente criou a nossa peça, ele está aqui. Então eu poderia simplesmente tocar o barco e fazer o programa com relação a esse G500 aqui, sem nem me preocupar com o referencial. O problema é que na prática isso não acontece. Na prática o seu G500 está em qualquer outro lugar aqui. Vamos dizer que o G500 está aqui, ó. E aí, antes de começar o programa, você vem com aquela ferramentazinha que é o probe, né? Então aquela ferramentazinha que tem a bolinha vermelhinha aqui na ponta assim. E aí a máquina faz algumas medições, né? Ela toca desse lado, toca aqui, toca em cima, para saber exatamente onde está a sua peça. Depois que ela mede onde está a sua peça direitinho, você programa neste ponto aqui, ó. E agora eu vou voltar para o rosinha. Ou em qualquer um ponto da sua peça que você queira, você programa o seu zero peça, que é o G54. Então, na prática, o que você vai fazer? Antes de começar a rodar o programa, você vai ter um zero de referência na peça, que é o G54. E o G500 ele fica meio que como zero máquina ali, não necessariamente. Conceitualmente ele não é um zero máquina, mas você pode pensar nele como um zero máquina, é um outro zero de referência. E o G54 fica aqui, né? E num programa real, isso sempre vai acontecer. Você sempre vai ter um zero peça que você programou antes de começar o programa. Então, foi meio que isso que eu quis colocar aqui nesse programa, aqui, né? Foi meio que isso que eu quis colocar aqui. Aqui, dentro do programa, o que está acontecendo? O G500 está aqui embaixo. O que a gente está fazendo dentro do programa? O G500 está aqui, ele está junto com o G54. Porque todos os meus zeros peças estão zerados e eles estão zerados com relação ao G500. Então está todo mundo aqui. O G54, o G55, o 56, o 57. Depois tem uns outros números lá, 500 acho que de 505 até 599, negócio assim, que também é tudo zero peça que você pode programar. Eles vão estar todos aqui, ó, porque a gente não colocou eles em nenhum outro lugar. Então, se eu usar esse G54 ou se eu usar o G500, dentro do programa eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, mas numa situação real eu vou acabar utilizando um desses zeros peça que eu programei e não vou utilizar o G500 porque ele vai ser um zero máquina. Foi só por isso que eu inventei de colocar ele ali naquela linha. Vamos dizer assim, na avaliação de vocês, vai acontecer alguma coisa assim. Ó, eu vou passar um arquivo para vocês, e aí nesse arquivo vai ter algo assim, por exemplo. Ó. Vamos ver se eu acerto hoje, tá? Outro dia eu tentei fazer isso daqui e não acertei. Então eu vou colocar aqui a minha peça.
Vamos fazer assim. Eu vou colocar aqui a minha peça no x igual a 100 e no y igual a 200. Beleza. Aí tá aqui. Aí eu vou pegar uma referência e eu consigo programar o lugar onde eu quero que essa referência esteja. Então eu vou pegar o G54 e vou dar uma translação nele de x menos 100 e y menos 200. Então o que vai acontecer? Ó? Se eu fizer agora, vamos tirar essa referência, esse G71 aqui eu vou deixar, preciso deixar ele até em cima, na verdade, né? Não posso fazer um negócio antes de definir a unidade. Então vamos deixar aqui. Ó. Esse G54 ele não vai estar aqui ainda. Beleza, então tá aqui unidade. Eu fiz isso daqui com G54. Beleza. Se eu fizer isso aqui, ó, G500. G500. E der esse comando aqui, ó, x0, y0, z0. O que vai acontecer? Ele tem que ir para o zero do G500, que não está mais na pontinha da peça, né? Então o que vai acontecer? Ó, tá vendo? Ele foi para a posição x igual a 100 e y igual a 200 aqui, ó. No 3D fica bem ruim de ver. No top view fica melhor. E a nossa peça ela tá totalmente fora aqui, na verdade, né? Agora ela foi para 400, ela tá bem. Eu falo que não é muito fácil fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu acerto de novo, porque eu acho que o negócio tá piorando. Ai, mesma novela de ontem. Não sei se eu não tenho que criar isso aqui depois. Fica um negócio, é muito chato fazer isso aqui. No exemplo que o senhor está mostrando, parece que ele somou, né, o 100 e o 200 ao zero, ao invés de fazer a subtração, é isso? Em relação aos eixos? Agora foi, ó. É só uma questão de referência aqui, ó. Você tá vendo, ó? A peça tá no 100 e no 200 e ele fez uma movimentação aqui, agora tá certinho. E ele fez a movimentação aqui, ó, pro zero do G500, que não deveria ser aquele, inclusive. Deixa eu ver aqui, porque eu não estou movendo o G500, eu estou movendo o G54. Peraí. Não, agora eu estou usando o G500, tá certo? Tá certo. Ele saiu de um ponto aqui e ele veio para cá, ó. Aí. Deixa eu ver se... Porque a minha peça, ó, ela tá aqui em x100, tá vendo? Ó? A máquina, ela foi pro zero. Por que ela foi pro zero? Porque esse zero aqui é o meu zero do G500. Tá vendo? Se eu for pro zero do G... já entendi o que está acontecendo. Se eu for para o zero do G54, em vez de ir para o zero do G500, olha só.
Agora aconteceu a mesma coisa que não era para acontecer. Vou tentar uma última vez aqui, porque aconteceu a mesma coisa ontem. Ficou esse negócio e eu não consegui explicar o que eu queria. Não consegui de novo. Preciso ver melhor como é que funciona isso daqui. Aparentemente não funciona do jeito que eu estava imaginando. Mas a ideia aqui é que eu queria criar um zero peça e um zero máquina diferente, só para mostrar para você que ele vai para 2 lugares diferentes. E na avaliação eu vou criar um zero peça específico para você utilizar, que vai ser realmente um G54. Não vai ser qualquer coisa que tiver na memória da máquina aqui. Então era só esse o ponto que eu queria mostrar para vocês, que a gente conseguiria trabalhar realmente com zero peça real aqui no ambiente de programação. Mas aparentemente eu não aprendi a fazer isso ainda. Deu para entender mais ou menos? Eu acho que deu, sim. Deu pra eu entender que existe mais de entre aspas, mais de um zero máquina, e por isso que tem mais de uma declaração ali. Mais de um zero peça. Zero máquina é um só. Bom, vamos voltar onde a gente estava aqui, ó. Vamos criar. Ai, droga. Vamos criar a peça rapidinho aqui. Zero e zero. Aí a gente vai fazer lá o nosso G71, G54, beleza? E a gente vai começar no nosso programa. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, primeira coisa que eu vou fazer é clicar no botão errado. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma ferramenta aqui, né? Porque a gente está sem ferramenta ainda. Eu vou dar um Select Tool aqui, né? Então é nesse menuzinho aqui em cima. Se ele não estiver aparecendo aqui, provavelmente você fez algo assim, ó. Quando você clica nesse botãozinho aqui embaixo, ele vai pro... Ele aumenta esse menu aqui, é estendido, né? Então, vem aqui no Select Tool. A gente vai escolher uma ferramenta que tem 4 mm de largura, 4 mm de diâmetro, né? Então, a gente vai escolher esta ferramenta aqui, ó. Vou dar um OK. E se eu fizer só isso, ela não deve trocar de ferramenta. Por que ela não deve trocar de ferramenta? Porque selecionando a ferramenta assim, a gente só habilitou a ferramenta do Magazine para a máquina trocar, né? Então, inclusive, esqueci de fazer o G00 aqui, né? Que a gente já tinha feito. G0, Y0, Z200. Pronto. Só dando esse comando aqui, ela vai habilitar, mas ela não vai trocar a ferramenta. Como que eu faço para trocar a ferramenta? Depois dessa linha aqui, eu dou um M6. Quando eu dou o M6, ela realiza a troca da ferramenta. Deixa eu renumerar isso aqui. Tá bem feio já. Pronto. E agora sim, ó, se a gente executar isso daqui, eu vou até executar no modo passo a passo aqui, ó. Program Control, Single Block. Beleza. Então, o que vai acontecer aqui? A máquina... Vou começar o programa aqui, ó. Então, ela criou a ferramenta, ela já fez a movimentação para o Z200 aqui, ó. Foi até a linha N3. Aí, eu executei aquela linha a linha N4, que falava T igual a Cutter 4. Mas ela não executou o M6 ainda. Ela parou aqui no M6, mas não executou. Eu não sei bem por que ela faz isso. Quando eu clico aqui de novo, aí ela executa o M6 e aí aparece a ferramenta aqui, ó. Aparece um cilindro aqui, ó. Isso aqui é a representação da ferramenta no programa. Então agora a gente tem a ferramenta ali. Tendo a ferramenta, agora a gente consegue começar essa usinagem aqui, ó. Para começar essa usinagem, agora vamos começar de verdade. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer um G00
como eu já estou no G00 aqui, eu não preciso declarar ele aqui de novo, e eu vou aproximar ele da peça e vou usar como envelope de segurança uma distância de 5 milímetros da peça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar a ferramenta para x igual a 15, y igual a 15 e z igual a 5. Isso aqui a gente nem colocou aqui, que eu vou trabalhar em coordenadas absolutas. Meio que, acho que está na memória da máquina, mas eu não coloquei. Vamos colocar aqui, coordenadas absolutas. Agora sim, G00 já está. A gente vai para x igual a 15, y igual a 15 e z igual a 5. Por que 5? Porque são 5 milímetros acima da superfície da peça. Então, se eu fizer isso, agora eu tenho que clicar aqui porque eu estou no single block aqui. Então, trocou a ferramenta, fez a aproximação lá. Agora a gente consegue ver de perto aqui. Está aqui a nossa ferramenta. Beleza, ela não entrou na peça ainda, ó. Se você olhar aqui, ela está a uma distância da peça. E agora a gente vai entrar. Esse rasgo aqui ele tem 2 milímetros de profundidade e não tem nenhum lugar falando para a gente fazer em várias passadas, então eu vou fazer em uma passada só, de 2 milímetros. Então, o próximo movimento que eu vou fazer aqui ele já é um movimento de corte, G01, e eu só vou descer em Z, né? Eu vou para Z menos 2. Beleza. Só um minutinho, gente. Ô Lucas, eu tô dando aula, filho. Para de me chamar. Vai pra dentro, fazendo favor. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Aí eu vou fazer esse Z02 aqui. Alô? Alguém tá falando alguma coisa? Tá me ouvindo? Alô? Tô ouvindo. Você não deveria descer 3, porque você não tá contando com o envelope de segurança? Não, o envelope, ele é só a distância da... Pera aí. O envelope, agora eu que travei aqui, não sei porquê, fugiu só as palavras. O envelope, ele é aquela distância de segurança da peça, né? Então, quando eu entrar no envelope, eu não posso mais fazer G00. Eu tenho que fazer um movimento de corte. Eu vou entrar no meu envelope agora, porque eu estava a 5 milímetros da peça e eu vou começar a entrar. Então, eu vou entrar normalmente, eu vou até Z menos 2 milímetros, né? Porque é a profundidade que eu tenho que estar dentro da peça lá com a minha ferramenta. Entendi sim, Tá? professor. Entendeu? Às vezes eu fico na dúvida se eu expliquei direito. A gente colocou Z-2 aqui porque a gente está em coordenadas absolutas, né? O nosso zero peça aqui, em Z, ó, ele está bem aqui na pontinha da peça aqui, né? Então a gente vai entrar 2 milímetros aqui. Aqui também não está especificada nenhuma velocidade de avanço, pessoal. Então a velocidade de avanço aqui eu vou colocar de 100 milímetros por minuto. É só um F100 aqui, isso aqui vai me dar uma velocidade de 100 milímetros por minuto. E beleza. Então quando a gente fizer isso, o que vai acontecer? Ó? Criou a peça, foi lá, trocou a ferramenta, aproximou, tá vendo? Ó? Deixa eu pegar aqui. Olha só, aqui eu tô no envelope, tá vendo? Ó? Meu envelope aqui é de 5 milímetros, eu tô em 5 milímetros longe em Z. Então tá aqui meu envelope. Daqui para dentro eu não posso mais fazer movimentação rápida, eu tenho que fazer movimento de corte. Então o próximo movimento que eu fizer aqui, ó, ele aqui não vai mostrar por enquanto porque a ferramenta está encobrindo, mas a gente fez um movimento de corte. Vocês vão ver que essa linhazinha aqui vai ficar verde. Daqui para cá, ó, para fazer esse corte aqui, pelo menos daqui para cima é mais fácil fazer em coordenadas incrementais, porque a cota aqui está de 20 milímetros em Y, né? Então, eu vou dar um Y, aliás, G91 para passar para coordenadas incrementais.
y20. Beleza. Depois daqui para cá, ó, a cota está absoluta. Então eu vou voltar para coordenadas absolutas aqui, ó, G90, x45. Então eu vou para a posição 45 a partir do 0 peça em x aqui. Cheguei aqui, eu vou levantar a minha ferramenta. Então x45 já está em coordenadas absolutas, beleza. Eu vou levantar a minha ferramenta. Eu vou fazer um Z5. Então eu vou fazer em velocidade baixa, porque eu estou dentro do envelope. Quando eu chegar aqui em cima, em Z5, eu vou ter saído do envelope. Então eu consigo fazer um G00 para cá, ó, para a posição D. A posição D, ela está a 65 milímetros em X, do 0 peça aqui, e 35 em Y. Né? O Y não preciso colocar porque é a mesma, mas ele vai andar aqui para X igual a 65. Então, X65. X65. E vamos dar uma simuladinha que a gente já fez vários movimentos aí. Olha só, criamos a peça, foi lá, trocou ferramenta, aproximou. Beleza. Aí ele vai fazer a entrada em movimento de corte. Quando é movimento de corte, pessoal, com velocidade programada, essa velocidade aparece aqui, tá vendo? Ó? O nosso F100 por minuto aqui, ele não coloca se é milímetros ou se é polegadas, porque ele não fica fazendo essa distinção, mas a gente está trabalhando em milímetros. Por isso que a gente colocou o G71 lá. Então entrou aqui, quando eu fizer o próximo movimento, ó, aí dá pra ver que a linha aqui, ó, ela é verde, tá vendo? Ó? Daqui pra cá foi um movimento de corte já. Aí a gente avançou aqui no movimento, com corte também. Vamos vir pra cá. Aí ela vai subir, movimento lento. Daqui pra cá ela vai fazer um G00, que a gente programou. E agora ela tem que descer, fazendo um movimento lento aqui de novo, né? Porque ela vai entrar no envelope de novo. Isso a gente não fez ainda. Então vamos lá. G01, Z-2. E olha só. Aqui, ó, nessa linha aqui eu estou fazendo um G01. Né? Então eu fiz um G01 aqui, eu passei para o G00 e depois eu voltei para o G01. Beleza. O que aconteceu com essa velocidade de avanço que eu tinha programado aqui, ó? Essa velocidade de avanço ela vai mudar, porque eu passei pelo G00 e voltei para o G01, ou ela vai ficar a mesma velocidade de avanço? Quer dizer, se eu rodar esse código do jeito que está, ele já vai fazer esse G01 aqui a 100 milímetros por minuto. O que vocês acham que vai acontecer, pessoal? Desculpa, professor, me confundi. Pode repetir? Posso sim. Peraí que eu já respondo, Bruno, sua pergunta aqui. Vi agora. Eu fiz um G01 aqui em cima, na linha N7, ó. Deixa eu até renumerar aqui pra gente não se perder. Não. Aqui. Eu fiz um G01 aqui na linha N7, ó. Então, aqui nesse G01 eu programei a velocidade de avanço de 100 milímetros por minuto. Aí a gente fez vários movimentos aqui, aí eu fui para o G00, que é a movimentação rápida, que não tem velocidade de avanço programada. Depois eu voltei para o G01 aqui, ó. Quando eu voltar para esse G01, a minha pergunta é, eu preciso colocar de novo a minha velocidade de avanço nesse G01 aqui, pelo fato de eu já ter passado por um G00, ou eu não preciso, ou a máquina vai saber que essa velocidade que está aqui é a velocidade de 100 milímetros por minuto, porque eu já coloquei aqui, ou ela vai dar um erro, porque ela não sabe mais qual a velocidade que vai acontecer. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Eu acho que ela vai manter a velocidade. Exatamente. Exatamente, ela vai manter a velocidade. Aquilo que eu expliquei para vocês na outra aula lá. Esse 100 aqui é um comando modal. Né? Quando
apesar de eu ter feito um G00, eu não mudei essa instrução F aqui, ó. Então eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu não mude a instrução F, quando eu chegar aqui de novo, ele vai continuar no 100 milímetros por minuto, porque a gente já setou isso aqui no código, né? Então aqui, ó, G01, Z2, ela vai descer, depois eu tenho que descer 20 milímetros em Y, então vamos para coordenadas incrementais, G91, Y menos 20, depois eu tenho que andar 30 milímetros para a esquerda, em X, então eu já estou em coordenadas incrementais aqui, X menos 30, beleza? Agora eu tenho que levantar a minha ferramenta de novo, vamos fazer um Z5, e só para o código ficar bem bonito, a gente vai fazer um G00, que agora eu saio do envelope, X0, Y0, desnecessário, mas só para tirar a ferramenta ali do coisa aqui e voltar para o zero peça aqui, ó. Beleza, vamos executar. Então tá aqui, foi lá, criou a ferramenta, tal, trocou, aproximou, entrou, fez o rasgo, saiu, G00, aproximou de novo, fez o rasgo, repara que aqui foi o G01 que a gente calculou, que a gente programou. A velocidade voltou a ser 100 mm por minuto aqui, ó, sem problema. Foi para lá, levantou de novo e G00 para o 0 aqui, ó. Repara que não fez, né? Ah, por que não fez? Olha só. Aqui, por que ela não fez esse G00 aqui? Quem me fala por que a máquina não fez esse último G00 aqui, ó? Não, Bruno, vou aproveitar e responder suas duas perguntas. Primeiro, essa linha do workpiece aqui, ó, é a linha onde a gente vai criar a peça bruta, né? Essa linha, ela num código real ela não vai aparecer, porque você coloca a peça de verdade lá, você não coloca ela na linha de programação. Mas aqui na nossa simulação a gente tem que colocar essa linha aqui para poder criar a peça bruta, para poder usiná-la, senão a gente só vai ver o caminho da ferramenta. Para esse tipo de máquina, 100 mm por segundo não é rápido, é bem lento. É uma velocidade de corte mesmo, bem baixinha. E aí, pessoal, por que a máquina não fez esse último G00 aqui, ó? Algum palpite aí ou não? Olha só. Ela não fez porque eu deixei ela em coordenadas incrementais aqui, ó, na linha N13. Ela foi fazendo, x0 e y0 em coordenadas incrementais significa não se move em x e não se move em y, por isso ela não fez. Isso aqui precisaria de um G90 para funcionar aqui antes, ó. Agora sim. Tem que voltar para absolutas, né? Senão ele não vai entender que tem que voltar para o zero lá. Olha só. Vamos deixar tirar esse single block daqui. Agora sim, ó. E tem mais um errinho aqui, ó. Se você ver pela lateral, olha só. Aqui, ó, esse último G00 que eu fiz a 3 mm da peça, não fiz a 5. Por que isso? Porque eu tava em Z-2 aqui, ó, absoluto. Quando eu dei esse Z5 aqui, eu estava no incremental. Então, menos 2 mais 5, ela foi para 3. Eu tinha que ter posto esse G90 aqui, ó. Agora vocês vão ver que o retorno vai certinho. Aí, ó. Vendo? Agora os retornos estão acontecendo em 5 mm aqui. Se eu botar na vista 3D, ó. Beleza. Tem mais uma coisa aqui pra gente fazer antes de ir pro próximo exercício, que é a seguinte.
Você tá vendo? Às vezes só esse negócio de você colocar um negócio de coordenada absoluta ou incremental no lugar errado, dá uns probleminha. Tem mais uma coisa pra gente fazer aqui, ó. Repara que a gente fez tudo isso daqui, mas a gente nunca disse para a máquina começar a girar, né? Então, ela está sem rotação, ela está fazendo o desenho ali que usinou, tudo bonitinho, mas essa máquina está sem rotação. Aqui também não está especificada nenhuma rotação que você precisa usar, então eu vou dar um chute aqui, mas quando você for usar, você pode... você vai ter essa especificação, né? Quando você for fazer seu programa. Eu vou colocar aqui, ó, tem dois comandos para começar a rotação. Tem o M03, que começa a rotação no sentido anti-horário, e o M04, que começa no sentido horário. Aqui, para o nosso caso, realmente só vai depender da ferramenta, para dizer se ela é uma ferramenta que corta nos dois sentidos ou num sentido só. Eu vou colocar qualquer um dos dois aqui, porque a gente não tem essa informação. Então, M03. E a velocidade de rotação do spindle lá do mandril, a gente coloca com o comando S. Então, S é a rotação que você quiser, ou a rotação que for recomendada. Eu vou colocar aqui 2500 RPM. E vocês vão ver que na execução do programa não vai mudar absolutamente nada. Ele vai continuar rodando lá do mesmo jeitinho. Ó, não muda, você nem percebe o que está acontecendo aqui. Mas na verdade ela começou a rotação. E aí tem uns detalhes aqui, por exemplo, esse comando M30 aqui, ele para tudo na máquina. Então se você tiver com fluido refrigerante soltando ali no corte, fluido lubrificante, ela corta isso. Se você tiver com rotação, ela corta a rotação, ela corta tudo. O M30 ele realmente para a máquina. Bom, beleza. Esse foi o exercício 1. Tem muita coisa daqui que a gente vai conseguir aproveitar para os próximos exercícios, né? Então aqui, ó, porque que nem nesse próximo exercício aqui a peça tem exatamente o mesmo tamanho, tá vendo? 80 mm de largura, 50 de altura. Aqui não está dizendo, mas são 15 de profundidade também. O rasgo também tem 4 mm de largura e 2 de profundidade, então a gente vai usar a mesma ferramenta e vai trocar ela no mesmo lugar. A única coisa é que a gente tem que fazer um rasgo que começa em A, vai para B, C, D, E, F, G, H e volta para A. É isso que a gente tem que fazer aqui. E a gente tem uma tabelinha com todas as posições aqui dos pontos em coordenadas absolutas. Então vai ficar muito facinho de fazer esse programa aqui, ó. Vamos reaproveitar esse programa aqui. Até aqui, ó, beleza. Trocou de ferramenta. Daqui para baixo que vai mudar. Então, vamos lá. Aqui, ó. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que fazer agora é me aproximar do ponto A, fazendo um G00, que já está declarado aqui em cima, G00. Então, eu vou me aproximar do ponto A, chegando a 5 mm de distância de altura por causa do envelope, né? Que eu estou estipulando aqui, que são 5 mm. Eu posso estipular um valor diferente lá na avaliação de vocês, aí vocês vão ter o parâmetro lá. Beleza, então aqui eu vou fazer um X para a posição 20, Y 10 e Z 5. Já estamos no G90 aqui, coordenadas incrementais, beleza. E aí, ó, uma coisa legal que você pode fazer é colocar um ponto e vírgula no fim da linha, se você quiser, e daqui pra frente é comentário. Então eu posso fazer assim, ó. Inclusive isso aqui é uma boa prática, tá? Aproximação do ponto A. Aí a gente vai entrar. Então eu vou fazer um G01, Z-2, F100, ponto e vírgula. Entrada no ponto A. Aqui eu não liguei a máquina de novo, né? Vamos ligar aqui. M03 S2500. Pronto. Máquina ligada. Aqui. Ligando a rotação. Opa. Beleza, ligamos a rotação. Entramos no ponto A. Agora a gente vai para o ponto B. Agora vai ser tudo G01 com F100.
Então é só dar as coordenadas, é bem tranquilinho, ó. O ponto B tem uma coordenada x60 e y10. Como o y é o mesmo, eu nem vou colocar aqui, eu só vou colocar aqui, ó, x60. Isso daqui já vai ser o nosso ponto B. Depois, de B para C, eu vou para x20 e y30. Então tá aqui, ó, x20 e y30. A gente vai pro ponto C. Depois do ponto C a gente vai para o ponto D, que é x20 e y20. Então não vou colocar o x aqui, só vou colocar o y. y20. Aqui é o nosso ponto C. Aliás, D. Depois para o ponto E, a gente vai para x60, y40. Aqui é o nosso ponto E. Vou tirar o mouse da frente. Depois, para o ponto F, a gente vai para x20, y40. Então, só vou colocar x20 aqui. Depois, para o ponto G, x60, y20. Eu fiz uma piada muito infame ontem, eu vou fazer de novo ontem. Para quem não sabe, até hoje, né, que tá o danado do ponto G, ele tá em x60 e y20. Agora a gente pode seguir. Ponto G aqui. Depois no ponto H, a gente vai para x60 e y30. Não precisa do x60, né? y30. A gente vai pro ponto H. Depois a gente vai voltar pro ponto A, que é x20 e y10. y10. Opa. Aqui a gente vai pro ponto A. Aí daqui pra frente não está especificado o que tem que fazer, mas vamos levantar isso aqui de novo. Eu vou dar um Z5 aqui. E vamos dar um G00. X0, Y0, só para ficar bonitinho o nosso código aqui. E beleza, vamos lá. Então repara, ó, tá tudo comentadinho, bonitinho. E agora a gente pode rodar. Ó, se você quiser fazer um símbolo cabalístico aí na sua peça, você já tem o código. Aí ele fez o corte todo certinho aqui, levantou e voltou para cá com G00, ó. Linhazinha tá vermelha. Para ver de longe aqui, ele vai lá, troca de ferramenta, vai, ó. Aí. Então tá aqui, exercício 2 feito. Vamos dar uma olhada no 3. Esse exercício 3 aqui, ele é bem simplesinho, mas é legal de fazer porque ele tem uns detalhes aqui. A peça também é do mesmo tamanho, então a gente vai conseguir utilizar bastante desse código aqui que a gente já preparou. Qual que é a diferença? Vamos tirar essa aproximação aqui que a gente vai mudar. E vamos... essas todas as linhas aqui. Opa! Inclusive essa linha aqui também. O que a gente vai fazer, ó? Aqui criou a peça, tal, os comandos preparatórios todos aqui, G90, coordenadas absolutas, tal. Fizemos G00, trocamos de ferramenta aqui. Beleza, agora a gente vai fazer a aproximação. O nosso ponto aqui está em x5, y5 e z5. Então, x5, y5 e z5. Beleza. Aí, ó, isso aqui é só o toque mesmo. Aí, ó, o que a gente vai fazer? Ligamos a rotação aqui da máquina, vou entrar nesse ponto aqui, ó, né? Então, vamos dar um G01, Z-2, e a nossa velocidade de avanço aqui, só para a gente mudar um pouquinho, para não ficar chato, eu vou colocar 150 mm por minuto, mas
é porque eu não tenho especificado aqui. Se tivesse especificado, a gente já podia colocar. Inclusive o contrário aqui, né? São 3 milímetros de profundidade, então eu tenho que dar um Z-3 aqui. E a ferramenta, ela não vai ser a Cutter 4, né? Porque ele pede com 6 milímetros de largura esse aqui. Então a gente vai dar uma olhada nessa ferramenta aqui, ó. Vamos escolher uma que tenha 6 milímetros de largura. Então a gente vai aqui em Select Tool. Vou selecionar essa Cutter 6 aqui, ó. Ok. Beleza. Estamos aqui. Entramos já nesse ponto aqui, ó. Daqui para frente é muito legal a gente fazer em coordenadas incrementais, né? Porque eu vou avançar 20 em x, 15 em y, depois eu vou recuar 20 em x e 15 em y. Então eu vou fazer o quê? G91, x 20, y 15, x menos 20, y menos 15. Beleza. Agora eu vou para a absoluta de novo. G90. Vou subir em Z. Z5. E vou fazer um G00 para essa posição aqui, ó, em B. Aqui a gente está a 55 milímetros em X e a 30 milímetros em Y. Então eu já estou com o G90 ativado aqui, ó. X55, Y30. Beleza. G00 para cá. Feito isso, olha só, vamos rodar aqui. Beleza. Então, fez o quadradinho aqui. Legal, levantou e foi com G00 para lá. Qual é a vantagem da gente ter feito isso daqui em coordenadas incrementais? Esse quadradinho aqui, ó. Como eu estou começando aqui da posição onde eu estou em cima do ponto B aqui, da mesma forma que eu comecei da posição em cima do ponto A aqui, ó, depois da entrada, o que vai acontecer? Eu consigo copiar todo esse código aqui em coordenadas incrementais e colar ele aqui embaixo. Então, olha só. A entrada aqui, como ela é só em Z, não vai mudar nada. Eu posso copiar ela. E aí, tudo que tiver em coordenadas incrementais aqui, eu copio. E a saída em coordenadas absolutas eu copio de novo, porque é só no eixo Z. Também não muda nada. Então, copiei. Colei aqui embaixo. Vamos dar um renumbering para ficar bonitão. Ok. E olha só que programação expressamente rápida. Foi. Olha só. Como a gente fez em coordenadas incrementais, eu rodei exatamente o mesmo código, só em outro ponto. Só começando em outro lugar aqui. E ele vai fazer exatamente o mesmo desenho, porque as coordenadas são incrementais. Então, se você tem desenhos, se você tem padrões repetidos assim, é muito bom usar coordenadas incrementais. Que aqui até a gente fez de uma forma meio rudimentar, que a gente copiou e colou. Mais pra frente a gente vai usar subrotina. Então eu consigo fazer uma subrotina que tenha isso aqui dentro, ó, e aí eu simplesmente chamo ela quantas vezes eu achar necessário. Tá, então é por isso que a gente usa coordenadas incrementais, aí acaba ajudando bastante. Beleza, pessoal? Professor, pode falar. Quando você põe o G00 aí que você define o ponto de partida? Não, quando eu coloco o G00 aqui, ó, eu estou dizendo para a máquina que eu quero fazer uma movimentação rápida, né? Aqui, ó, nessa linha 14, o que aconteceu? Ó, vamos rodar o passo a passo aqui, ó. Pera aí. Single block. Aqui não tem problema que eu consigo simplesmente rodar de novo aqui. Então aqui, ó, a linha N3, a ferramenta está na posição de troca de ferramenta, trocou a ferramenta, aproximou aqui, ó, tá vendo, ó? A partir dessa aproximação aqui, tá vendo, ó, X5, Y5, Z5, esse daqui é o meu ponto de partida,
Esse aqui é o ponto a partir do qual eu vou começar a operação que vai fazer aquele rasgo na forma do quadradinho aqui, ó. Então eu vou descer, certo? Aqui está em coordenadas absolutas ainda, mas é só no eixo Z, né? Então no eixo Z eu sempre vou descer para -3 e depois eu vou voltar para 5. Então não tem muito problema eu repetir isso daqui em coordenadas absolutas. Aí eu vou fazer os 4 rasgos aqui em coordenadas incrementais. Então, ó, o próximo aqui, ó, eu dei o G91, que foi para coordenadas incrementais, e fiz o X20. Então, eu andei 20 milímetros em X. Depois eu vou andar 15 em Y. Depois eu vou andar menos 20 em X, aqui, e menos 20 em Y, e vou subir. Esse programa todo, esses 5 passos aqui que eu dei, eles foram feitos em coordenadas incrementais. Né? Por que eles foram feitos em coordenadas incrementais? Para eu poder repetir esses 5 passos aqui sem me preocupar com as coordenadas. Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Aquele G00 que você falou, é esse G00 aqui, ó, o movimento daqui até o próximo ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui é o ponto a partir do qual eu vou começar as operações desse quadradinho, da mesma forma que eu comecei esse. Ó. É exatamente, é o respectivo a esse ponto aqui, só que no outro canto aqui. Então, a partir daqui, a partir desse G00 aqui, eu posso simplesmente copiar aquele código que me fez esse quadradinho aqui, porque ele está praticamente todo em coordenadas incrementais, e aí eu vou conseguir fazer exatamente o mesmo quadradinho aqui, sem me preocupar. Então, ó, vai ser a mesma sequência de comandos. Entrou, 20 para a direita, tá vendo? Ó? Coordenadas incrementais x20, depois ainda vai ficar em incrementais, porque é modal. Y15, depois x menos 20, y menos 15, e aí eu vou mudar para absoluta só para recuar em z aqui, ó. Vamos para Z5, e beleza. Deu para entender? Deu sim, então lá você só carregou a ferramenta lá, né? Até o ponto lá, né? Isso, exatamente. A gente só fez essa linha vermelha aqui, ó. Carregamos ela daqui até o próximo ponto de referência para fazer a mesma operação. Professor, eu tô com uma outra dúvida. Como é que a gente define o workpiece lá? Eu sei que você tem as medidas aí, mas como é que você define a peça lá? Aqui, ó. Programa. Aqui, ó. Quando você for fazer, você vai clicar nesse menu Variables aqui, ó, tá vendo? E eu vou clicar aqui em Blank. Quando eu fizer isso, eu só não vou clicar aqui porque vai aparecer uma linha no meio do código aqui, mas quando eu clicar aqui em Blank, vai aparecer isso aqui, ó. Vai aparecer esse menuzinho aqui, ó. E aí essas medidas que estão aqui são todas as medidas, são todas as referências da peça. Então, ó, esse x0 e y0, quando você seleciona, eles mostram aqui, ó, eles acendem aqui no desenho. Então, esse x0 e y0, eles são a posição da pontinha da sua peça em relação ao seu zero de referência, que é, vamos dizer que é o seu zero peça. Depois, x1 é a medida da peça em x, y1 é a medida da peça em y. Depois a gente tem o ZA aqui, que é a posição do zero peça em z, e a medida da peça aqui, que a gente colocou como menos 15 porque o zero peça está em cima, né? Então, como ela é incremental, ela é 15 para baixo do zero peça, por isso que ela é menos 15. Senão, se eu colocasse mais 15, o zero peça ia ficar na pontinha de baixo aqui da minha peça. Tá? Mas é basicamente esse o processo. Beleza, professor, obrigado. Beleza? Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, Pode falar. eu tinha perguntado aí no chat, hein? Depois que você põe o M30 lá para finalizar o programa para parar, você consegue reescrever algum código depois disso? Não? Tipo, voltar a máquina a funcionar no mesmo código? Não? Não, quando você dá um M30, a máquina para. Inclusive, isso aqui era uma coisa que eu ia fazer aqui com vocês, quer ver? Ó? A gente sempre clicou aqui no Simulation aqui para rodar o código, né? Eu poderia executar esse código aqui na máquina. Aí não dá para ver ele usinando, porque ele não está simulando, mas ele mostra no painel da máquina o que vai acontecer. Ó.
É que, e tem umas coisinhas que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que tirar ela do 0 aqui, porque senão ela não vai. Tem que dar um fit start, spindle start e cycle start. Aí ela roda o programa aqui, ó. Ela está fazendo as operações todas que a gente programou aqui. Ela está rodando linha por linha do código aqui. E quando ela chega no M30, ela para tudo, absolutamente. É exatamente isso daqui que acontece, ó. Tá? Se eu der um cycle start aqui de novo, ó. Repara, esse ângulo está mexendo aqui, ó. A rotação tá em 2500 RPM aqui. Ela simplesmente para tudo. M30 já era, é fim de código mesmo.